Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo a cada um, e que cada um de nós esteja receptivo ao conhecimento de hoje, para que esse conhecimento, adentrando aí o campo das nossas consciências, possa produzir algo, possa produzir alguns frutos em benefício de nós mesmos e daqueles que convivem conosco. Acabou de falar que os obstáculos nos servem de oportunidades de aprendizado. E é bem isso mesmo. Mas a gente não gosta de obstáculos. Nós preferimos que a vida seja tranquila, sem muitos obstáculos. Surgem novidades, às vezes não muito agradáveis, não muito interessantes, que são os obstáculos. Mas talvez os maiores obstáculos não são aqueles que estão fora de nós, mas aqueles que estão dentro de nós. Aí o grande obstáculo. Quando Jesus falava sobre a nossa capacidade de remover montanhas mediante a nossa fé, essas montanhas certamente não eram as montanhas geográficas, os acidentes geográficos que existem em nosso planeta e que são grandes obstáculos. Por isso Jesus utilizou as montanhas como uma figura. Mas o grande obstáculo, obviamente, é aquele que está ainda dentro de nós e que nos distancia da felicidade verdadeira. Então, a doutrina espírita é uma proposta de autoconhecimento. É um conhecimento que veio do mundo maior, do mundo espiritual, para nos esclarecer as consciências e nos facilitar a nossa jornada terrestre. E hoje nós vamos falar aqui, dentro dessa proposição da nossa doutrina, da nossa literatura espírita, às quais a gente está sempre recorrendo, o tema valoriza-te, dá-te valor, vê-se com valor, olhe para você com mais valor, coloque valor em você, o que você tem, o que você traz, na sua família, nos seus bens, mesmo naquilo que você acha que talvez esteja faltando, mas procura ver o valor disso, a importância disso. O vazio que existe é para ser preenchido certamente por nós, com os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas iniciativas e a nossa perseverança. Não basta apenas começar, é necessário perseverar. Muitas vezes a gente tem iniciativas interessantes ao longo da vida, mas nem sempre perseveramos nelas. Muitas vezes acabamos abandonando o propósito em função da falta de fé, de autoconfiança. A Joana de Ângeles, no início do seu livro Autodescobrimento, fala sobre isso, sobre essa tendência ao dualismo que existe em nós e que ela atribui a todo o nosso processo evolutivo. A gente está sempre num jogo do que é certo, do errado, do escuro, do claro, enfim, a gente sempre está vendo as coisas de uma forma dual. E esse dualismo nos leva a, muitas vezes, desistir dos nossos propósitos. Demoramos para decidir, diz ela, analisando. E quando decidimos, já não decidimos com tanta determinação, com tanta força. E pior, dentro dessa coisa do dualismo, que se manifesta na dúvida, a gente começa a questionar, e daí a pouco nós abandonamos completamente o nosso propósito. E é claro que disso aí decorrerá inevitavelmente a frustração. Então esse valoriza-te é para que a gente comece a pensar um pouco na importância do valor que nós devemos atribuir a nós mesmos. Não estamos mais numa condição primitiva, senão nem estaríamos aqui. Nós já temos um histórico espiritual de milhares e milhares de anos, que não começou na Terra, nós sabemos. A gente está dando continuidade aqui e futuramente, certamente, a gente ainda embarcará em direção a mundos mais evoluídos para prosseguir na nossa grande jornada espiritual, que é uma jornada de iluminação pessoal. Quanto mais iluminados, mais alegres, motivados, porque estaremos cada vez mais integrados a Deus, integrados à vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Então a nossa temática hoje é uma busca de estímulo a reflexões em torno da importância desse alto valor, de nós nos observarmos com mais valor, nos atribuirmos mais valor.
está dentro do campo da autoestima, né? Claramente dentro do tema autoestima, que é o apreço que nós dispensamos, o valor que nós atribuímos a nós. E como cada árvore dá do fruto que tem, isso não será apenas um bem para nós, também será um bem para aqueles que convivem conosco. Quem se ilumina ajuda a iluminar os que estão próximos, né? Quem cresce, quem progride também está promovendo o progresso das pessoas próximas. Ninguém progride ou se ilumina sozinho, né? Isso seria um puro egoísmo, né? Que alguns acabam buscando às vezes aí no campo até da ilicitude, dos atos infelizes, enganando a muitos, né? Não contribuindo, pelo contrário, mas isso não serve de exemplo para nós. Algumas semanas atrás, eu coloquei lá no grupo da nossa casa uma chamada, solicitando pessoas para o trabalho de palestras, de prevenções, né, de falar ao público, que a necessidade sempre existe e a gente precisa aumentar o número de colaboradores nessa área. E pedir principalmente mulheres, porque nós estamos aqui com um contingente masculino muito grande. E é importante a gente também ter as mulheres nessa função de esclarecer ao público, porque a mulher é muito mais ligada ao lar do que o homem. Então a mulher acaba tendo abordagens que nós, homens, não conseguimos fazer, ou não com a profundidade que a mulher tem, né? Com o sentimento que a mulher consegue colocar na abordagem quando fala sobre família, né? Porque a mulher é isso. Como é trabalho, é o mundo externo, é os empreendimentos, são os negócios. Isso é o que o homem adora, mas a mulher é família, é nada. Então eu chamei, né, coloquei lá o chamado para que algumas mulheres se dispusessem a contribuir nessa área. Claro que a gente vai ajudar no preparo, orientar, dar um treinamento, mas eu fiquei esperando a resposta. E só duas comentaram, uma deu uma série de explicações, e a outra sugeriu algumas integrantes da nossa casa. E ficou nisso. Aí eu fiquei analisando, né? Qual o motivo disso? Qual o motivo disso? Por que essa dificuldade tão grande de se apresentar? Né? E é se apresentar para grupos pequenos. E ali, inclusive, eu convidei pessoas que já têm até experiência, né? Que já tiveram experiência de falar em público, mas mesmo assim acabaram não aceitando, né? Ou recusando, ou ficando quietinho, né? Porque a gente se cala, aquele silêncio. Então, eu comecei a pensar na questão da segurança pessoal, porque é o medo, né? É o medo de enfrentar o público, é a sensação de insegurança que ocorre nessas situações. Mas o medo tem que ser enfrentado e ele só vai desaparecer à medida que nós fazemos os enfrentamentos, assumimos os compromissos. Nem todo mundo tem esse dever, nem todo mundo veio para essa encarnação com o dever de falar aos públicos, né, com esse papel. Eu falo porque sei que a gente já tem experiência de vidas, né, isso está muito evidente, mas nem todos seguiram esse caminho em vidas passadas, então hoje não tem tanta atração, tanta motivação, tanta coragem, né? Mas a todos é permitido o início, o fazer algo nessa área e começar a se desenvolver, né? Porque todo mundo partiu da simplicidade e da ignorância, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, questão 115, né? Que eu gosto sempre de recordar, questão básica, mas fundamental. Então, todos são convidados, digamos assim, mas nem todos são escolhidos, né? Porque quem é que vai escolher? Somos nós mesmos que fazemos a escolha. Não, eu quero esse caminho, eu me comprometo com isso e eu vou fazer, né? Não me sinto assim extremamente preparada, mas eu vou fazer. E nisso o desenvolvimento pessoal vai acontecendo. A insegurança vai desaparecendo gradativamente. E no lugar dela vai aparecendo um sentimento de alegria, de motivação por fazer aquilo que até um certo momento incomodava ou amedrontava. Então essa nossa temática de hoje é para chamar a atenção sobre isso, o dar-se valor, o valorizar-se, porque nós temos o germe de todas as virtudes em nós, de todas as habilidades, de todas as capacidades. Em nós podemos desenvolver tudo, porque nós temos o potencial divino. E essa semente de luz divina que nós somos, nos
permite desenvolver qualquer habilidade. Não vamos alcançar numa vida a genialidade, mas nós podemos os desenvolver. Podemos, né? Eu nunca toquei violão, né? Toca tão bem, meus amigos. Toca muito bem violão. Eu já vi tocando, filho dele também. E outros aí. Gente, eu sou zero à esquerda. Né? Nunca me atrevi. Mas se um dia falar, olha, eu vou pegar, eu vou tocar violão, eu vou aprender. Com certeza eu vou conseguir alguma coisa, algum resultado eu vou conseguir. Porque é possível ao espírito desenvolver qualquer habilidade. Né? Só que algumas a gente já traz já mais desenvolvidas, porque foram vidas e vidas de dedicação, né, de muito trabalho, estudo, de muita luta, muito empenho. Então elas já vêm mais desenvolvidas. E aí elas se manifestam na forma das nossas vocações. E as vocações são indicativo do que nós podemos fazer, ou até devemos fazer. É o caminho da nossa realização pessoal. Então não precisamos reinventar a roda a cada encarnação. Vamos utilizar aquilo que nós já desenvolvemos lá atrás, ao longo de milhares de anos. E dessa forma, o caminho está aberto para nós. Né? Às vezes a pessoa só vai descobrir algumas habilidades e talentos que possui depois dos 40 anos, 50 anos, e muitos morrem sem perceber, né, tudo que tem e tudo que traz em si. Nem acredita que tem certas possibilidades na vida. De repente a gente vê uma pessoa sair do nada e obter um sucesso assim estrondoso em alguma coisa, né? Sai na mídia, sai nas redes sociais, na televisão. E o que é? Essa pessoa tinha um potencial já nela. Ela já trouxe o potencial desenvolvido. Só que ela nem sabia. Mas de repente surge uma possibilidade, alguma luzinha, e ela encara e começa a se dedicar, e o resultado sai, né? Sai. Isso não vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer com quem já tem o potencial desenvolvido, né? E desenvolvido em determinadas áreas, né? Então, gente, isso tudo é resultado do valorizar-se. E o valorizar-se que nós estamos já, né? É o verbo que a gente já está usando em muitas encarnações e viemos a essa também para continuar. E aí vamos perceber essa questão da vocação, é um tema que eu gosto muito quando falo em vocações. Né? Perceber assim, analisar-se, fazer o exercício de autoconhecimento para perceber as suas possibilidades na vida. A insegurança surge naturalmente, né? Em decorrência dos medos, ou o medo surge em decorrência da insegurança. Às vezes eu fico assim meio em dúvida, né? Qual que vem antes, né? Mas às vezes os autores geralmente colocam o medo como gerador de insegurança. Então, medo de quê? Então, o medo, no caso de falar em público, é o medo de se expor, é o medo de ser julgado, é o medo de ser criticado, é o medo de ser avaliado, condenado, né? São esses medos, a gente sabe que são esses medos. E ele gera essa insegurança. E às vezes a insegurança é tão grande que a gente acaba se recolhendo, né? Evitando, às vezes a gente usa o recurso da evitação. Então, se eu estou correndo o risco de ser chamado para alguma coisa que onde eu me sinto, eu tenho medo de passar vergonha, né? Porque o medo de passar vergonha é o pano de fundo de tudo isso. Segundo a Brené Brown, que é uma autora americana, né? Que estuda muito essa questão da vergonha, da vulnerabilidade, né? E é interessante a gente conhecer sobre o assunto, mas eu só tenho uma forma da gente vencer isso, fazendo o enfrentamento das situações. Todos nós temos papéis no mundo, né? E a questão 573 do Livro dos Espíritos trata da questão da missão do espírito encarnado. Kardec perguntou: qual a missão do espírito encarnado? Quem é o espírito encarnado? Cada um de nós, né? Somos nós, o espírito encarnado. O espírito encarna com alguns propósitos. Aqui nós, em linhas gerais, os espíritos responderam. Primeiro não, aqui não tem ordem, tá? Mas vamos instruir os homens. Instruir os homens. Então isso faz parte do ser humano. Mas então eu tenho que ser um professor, um mestre? Não. Cada um de nós pode ajudar na instrução do outro dentro do que pode, dentro do que sabe. Levar a instrução, né? Às vezes instruir o próprio filho, formando numa profissão, um conhecimento novo, ajudar um colega, passar conhecimento para aquele que vai ocupar o seu espaço numa empresa, né? E fazer isso com amor, né? Instruir, isso aqui é instrução.
Quem trabalha na área da educação trabalha mais ativamente, né, dentro da área da instrução. Né? Por isso se diz, é nobre, né, o ato de instruir o trabalho do professor. Então, instruir os homens, esse faz parte da missão do Espírito encarnado, ou seja, de cada um de nós. Auxiliar no progresso. Que progresso? Progresso geral. Nós vamos, compete a cada um de nós auxiliar no progresso dentro daquilo com que a gente se afiniza, né, onde é-nos possível auxiliar no progresso. Melhorar suas instituições. Olha que interessante. Melhorar as instituições humanas faz parte da nossa missão pessoal, por meios diretos e objetivos. Então não é só com ideias, né, teorizações, sugestões para o outro fazer. Não, é realmente trabalhar para que as nossas instituições, fisicamente ou na sua estrutura educacional ou administrativa, sejam melhoradas objetivamente, para que isso traga benefícios à sociedade. Então vejam aí a questão 573, missão do ser humano, que é o Espírito encarnado: instruir os homens, auxiliar no seu progresso e melhorar as suas instituições, por meios diretos e objetivos. Tá? Para isso, para tal, autoestima, autovalorização. Senão ficamos naquela, eu sei muito pouco, não estou preparado, não estou capacitado, mas a gente vai se capacitando fazendo, não tem outro caminho, é estudo e prática. Assim a gente vai se autocapacitando para qualquer coisa. E a autoestima é o sentimento de valor pessoal, né? É o valor que nós atribuímos a nós. Sempre gosto de lembrar isso. Não é o valor que a gente tem, não é o que a gente é efetivamente, mas é o que a gente vê na gente. É como eu me sinto em relação a mim mesmo. E a nossa vida, o sucesso, fracassos, realizações ou não, decorrem disso, de como nós nos vemos e nos sentimos. E que nem sempre é coincidente, nem sempre coincide exatamente com o que nós somos, porque nem sempre nós atribuímos a nós todo o valor, todo o potencial e capacidade que de fato nós temos. Então esse é um alerta, um chamado, para se eu não estou vivendo com muito valor, eu posso mudar isso, eu devo mudar isso, né? Eu quero mudar isso. Quando eu digo eu quero, aí eu estou assumindo de fato o compromisso de realização, mesmo que isso exija muito de mim. Mas, à medida que a gente vai avançando, aquilo que parecia muito vai se tornando pouco, desaparece e de repente você está com habilidades, com possibilidades que te surpreendem, né? Te surpreendem, fazendo coisas que não acreditava que conseguiria fazer. Então, a autoestima é o sentimento de valor pessoal, é o sentimento de competência pessoal, né? De sentir-se competente para fazer as coisas. E também a habilidade para fazer os enfrentamentos das situações da vida. Né? A habilidade, saber lidar com obstáculos, com aquilo que a vida apresenta, com pessoas, né? Com gente que traz possibilidades, gente que coloca obstáculos, né? E temos que ter habilidade também para contornar obstáculos e não ficar digladiando, brigando, lutando com os obstáculos. Jesus mesmo dava uma missão muito séria. A gente vê no Evangelho de Jesus que quando ele percebia que o ambiente em que ele estava totalmente refratário ao conhecimento que ele estava trazendo, ele simplesmente buscava outra região, ele se afastava, porque ali não havia o que semear mais, o terreno estava árido demais, então ele não perdia tempo, porque ele tinha que continuar o seu trabalho, né? Que também era de instruir os homens, de auxiliar no progresso dos homens, e de certa forma influenciar até mesmo naquilo que viriam ser as instituições humanas, não só da época, mas até hoje e sempre. Joana de Ângeles, falando sobre a questão das experiências, da insegurança pessoal diante da vida, ela nos dá algum conhecimento, nos traz algumas informações importantes sobre a origem delas, né? Porque tudo tem sua origem, tudo.
que as nossas virtudes de hoje, nossos talentos e vocações têm a sua origem, né? Começa do nada e vai se desenvolvendo, vai crescendo, e aquilo vai se internalizando, vai sendo uma propriedade nossa, vai constituindo a nossa individualidade a cada vida, né? Isso a gente, dizem os Espíritos, isso está no Livro dos Espíritos, a gente não perde mais. Nós não perdemos mais aquilo que nós desenvolvemos de fato no nosso espírito, né? Vamos não passando de uma encarnação para outra, vamos levando conosco. Então, sempre crescer. Mas às vezes surgem as vivências infelizes, todos nós estamos sujeitos, né, ao longo do tempo, e às vezes as experiências de vidas passadas, né, onde a gente se sentiu culpado, errou, gerou traumas na própria alma, escondemos às vezes da sociedade, mas a criatura desencarna e só ela sabe, né, de alguns erros cometidos. Mas isso fica incomodando a consciência depois no mundo espiritual e mesmo depois quando há a reencarnação, se manifestando na forma de distúrbios, né, de transtornos de comportamento, difíceis de serem resolvidos, até porque não se sabe a causa deles, né, não aparecem na vida atual. Às vezes já aparece desde pequenininho, a tendência depressiva, né? Tendências outras que perturbam a criatura no decorrer da sua existência e que têm raízes em vidas passadas. É um desafio, né? Faz parte do desafio pessoal da criatura em sua luta ao longo da encarnação. E às vezes ela vai lutar contra aquilo a vida toda. A gente já pôde conversar e tentar ajudar muitas pessoas na área dos transtornos. Meu Deus, a gente já ouviu muitas experiências. Às vezes experiências de pessoas que estão tão próximas de nós que a gente não imagina que a criatura lute tanto contra algo que a atormenta, às vezes há dezenas de anos. E a gente vê claramente aí também que essas experiências frequentemente têm raízes em vidas passadas. A Joana de Ângeles também fala sobre as experiências traumáticas, né, experiências negativas na fase infantil. A fase infantil é muito importante, né, na determinação do nosso destino, né? Então não se pode negar a importância dessa fase, experiências traumáticas vividas dentro do lar, né? Lares desarmoniosos acabam afetando sim a formação daquela personalidade, naquela encarnação. Trazendo consequências difíceis de serem superadas, inclusive. Então, os lares desarmoniosos, onde há muita presença de críticas, diz ela, né? Ironias, depreciações, onde o valor dos componentes da família é reduzido, é diminuído, né? Pelas críticas, pelo desvalor mesmo daqueles que deveriam valorizar. E isso, então, se enraiza no campo psicológico da criatura e vai trazer consequências ao longo da vida. Aquele que vem já com uma estrutura psicológica mais desenvolvida de vidas passadas consegue fazer frente a certas experiências mais duras e se sobressair ainda apesar disso, né? Consegue superar, mas porque já traz um desenvolvimento psicológico fruto de seu empenho, de suas lutas, né? Ao longo de muitas vidas. E se soma a isso as experiências que a gente vai tendo também ao longo do tempo, né, dentro da sociedade. Às vezes as experiências que temos hoje podem ser às vezes muito duras, e a criatura às vezes se recolhe, ao invés de ir à frente e fazer o enfrentamento com mais força e coragem, ela às vezes se recolhe, e aí começa a ficar uma pessoa com a vida meio apática, né, sem vida, sem motivação, sem muita alegria. Então, a vida é um campo, na verdade, de enfrentamentos. No campo da autoestima, ainda agora no campo da baixa estima, ou da estima oscilante, a gente está oscilando, né? Se oscila muito. Agora está muito sentindo cheio de vontade, de força, de capacidade, agora eu vou, daqui a pouco já não está assim tão motivado. Isso é uma característica do ser humano, né? Mas é uma coisa que traz muito sofrimento, né? Não é o caminho ideal para as nossas realizações em nada. O Espírito Hamed e mais outros que eu andei pesquisando aqui nos dá algumas dicas, né, de comportamento para a gente poder se analisar nesse aspecto, né? Por que eu sou assim? Se a pessoa está sempre se questionando, né? Por que eu sou assim? Por que a minha vida é assim? Por que não é assim?
começar a se comparar demais, né? Isso aí já é um sinal de que a autoestima não vai bem, né? Sorrir raramente, né? A pessoa quando não está bem, ela sorri, né? Tem dificuldade de sorrir, às vezes ela quer sorrir, quer ser mais alegre, e aí não consegue, simplesmente não consegue manifestar a sua alegria, né? O seu desejo de ser alegre. Então, na verdade, há um certo pessimismo, uma postura um pouco negativa, talvez falta de mais autoconfiança diante da vida para fazer enfrentamentos, preferir ficar sozinho, né? Não fazer amizades, isso não é um bom sinal, né? Obviamente. Desleixo com as próprias coisas, né? Deixar tudo desorganizado, desarrumado, né? Dizem que é uma característica mais masculina isso, né? Não sei, por exemplo, talvez, não sei se concordam, né? Tem homens que talvez são exagero, né? Tem as pessoas e mulheres que são exagero, né? Que o exagero também não é bom, né? O exagero da organização. Tem um tipo psicológico aí que a gente sabe que são assim, tem pessoas que se enquadram aí. São exageradas. Tudo tem que ser certinho, cada coisa no seu lugar. Não tire do lugar, não tire essa cadeira. Se alguém mexeu a cadeira que saiu um pouquinho do ponto onde ela deixou, ela vai lá repor no lugar, porque ela fica incomodada. Enquanto ela não fizer isso, ela não vai se sentir bem. É uma coisa, eu digo, isso é uma rigidez militar excessiva. Só. Costumo já traduzir isso até como um transtorno, né, obsessivo de comportamento. Mas às vezes são traços de personalidade, cada um tem seus traços. Existem testes de personalidade que ajudam a gente a classificar as pessoas, a gente mesmo se conhecer. Eu já fiz vários sobre mim, então eu me conheço por aí, né? E aí a gente também identifica pelo conhecimento que tem as outras pessoas, os seus comportamentos, e tem esse tipo de pessoa. Eu até lembro agora de um primo meu, eu não sabia que ele tinha essa tendência, eu vi ele crescer. E ele é motorista de caminhão, que é um trabalho rude, né? Dirigir caminhão pelo Brasil inteiro, ele gosta, e ele é meio. Mas aí um dia a irmã dele, minha prima, falando, olha, que ele é aquela criatura organizadíssima, na cabine do caminhão dele não entra ninguém, e se entrar tem que limpar o pé, sabe? É um exagero de organização, é um exagero de cuidado. Eu não sei, estou falando exagero, tá, gente? Não sei se é um exagero. Às vezes parece exagerado para a gente, né? Então, poxa, isso está passando dos limites, porque às vezes eu acho que o exagero, quando começa a trazer problemas no relacionamento, né? Começa a trazer problemas no relacionamento, e traz mesmo, às vezes, sai brigas, discussões, né? Algumas pessoas não conseguem conviver com alguém assim, e tem muitas pessoas que são assim. Cada um tem seu tipo psicológico, né? Seu tipo predominante. Bom, então esses são os desafios pessoais, né? O autoconhecimento nos leva a nos perceber as nossas capacidades, mas também os nossos caprichos, às vezes, faz parte de nós. A sensação de inadequação, a pessoa sente, poxa, o que eu estou fazendo nesse lugar? Essa sensação de inadequação é muito desagradável. Mas às vezes ela é fruto justamente da pessoa não estar tão desenvolvida na sua autoestima, né? Então, essa falta de autovalor faz com que ela se sinta inadequada em certos ambientes. Tem aqui um quadrinho que é da área psicológica, eu acho bem interessante, que nos ajuda a filtrar a nossa maneira de nos ver, de ver as outras pessoas, e até mesmo para a experiência em família. Pode ser aplicado para a gente ver se a gente está se conduzindo bem, ou como a gente se conduziu, como outros se conduziram em relação a nós. Então são 6 itens que servem de filtros para nós. Eu sou aceito. Esse é o primeiro. Eu sou aceito. Ou eu me sinto aceito. Se eu sou aceito, me sinto aceito num determinado ambiente, seja na casa espírita, no grupo dentro da casa espírita, né, seja em qualquer lugar dentro da sociedade, dentro da família, ótimo, né? Eu estou me sentindo aceito. Então, é o primeiro passo, uma condição básica para eu viver boas experiências e aprendizados ali, nesse lugar. Outro, eu sou identificado. Eu percebo que as pessoas se interessam em me conhecer, em saber de mim, me dar oportunidades, porque elas estão me identificando. Elas estão percebendo que eu tenho uma identidade, tenho minhas vocações, elas estão percebendo isso, então eu me sinto identificado.
Isso é muito importante, gente, né? É um exercício, um trabalho a ser feito, principalmente na nossa vida em grupos. Eu sou amado, eu me sinto amado, eu me sinto amada onde eu vivo. Eu me sinto amado na minha família, eu me sinto amado no meio espírita, eu me sinto amado em outros grupos, eu me sinto amado pelas pessoas. Isso é bom, isso é saudável. Só que nem sempre as coisas acontecem assim, tá? Estou colocando aqui o caminho perfeito. Eu sou admirado. Então, tem mais ainda. Não é só amado, sou admirado naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu trago. Olha que coisa bacana, né? Coisa bonita. Eu fui atendido essa semana num banco, eu fui descontar o cheque lá, e entrei, não vou falar o nome do banco, para não abrir caminho para entender quem é, né? Não precisa. Então, aí a moça me recebeu, gente, ela me recebeu com tanta doçura, já me recebeu pelo meu nome, né? Eu já fiquei surpreso. Então, aqui no banco eu tenho uma conta conjunta de uma instituição, então lá aparece o meu nome, porque eles pegaram o meu CPF lá embaixo, que é tudo rápido a coisa, né? Como funciona. Então, meu nome, ela já me chamou pelo nome, mas ela tinha tanta doçura na maneira de falar, de se comunicar, que eu fiquei impressionado. Falei, puxa vida, você vê todo dia aqui, eu estou feliz, né? Porque como ela lida bem com o atendimento ao público, e quem lida com o público tem mais possibilidades de desenvolver a capacidade, né, de criar empatia, né, de se relacionar melhor, de comunicação, porque tem essa oportunidade. Mas nem sempre as pessoas, às vezes, aproveitam essa oportunidade, né? A gente pode encontrar alguns carrancudos, às vezes, aí, nos atendimentos. Que pena, né? Mas é isso. Aconteceu isso há algum tempo atrás no supermercado. A moça estava tão fechada, tão, sabe, eu fiquei assim, eu estava saindo assim, até meio desiludido ali com a vida, né? Porque foi tão ruim. Mas nisso eu esqueci alguma coisa no caixa, ela me chamou. E quando ela me chamou para pegar, você esqueceu aqui. Eu fui pegar, ela olhou para mim com um sorriso tão bonito e falou com tanta doçura, que mudou totalmente o atendimento todo. Aquilo que eu iria levar de uma má impressão se transformou numa impressão tão boa, em função da forma como ela me chamou e do sorriso dela. Mudou tudo. Eu falei, puxa vida, olha, a gente também tem que ser compreensivo, né? Temos que ser amado. Já estava no final do dia, altas horas, devia estar cansado de atender muita gente. A gente não sabe quantas pessoas já tinham passado por ali, e às vezes a gente ainda se torna uma pessoa exigente, né? Querendo que todo mundo esteja sorrindo para nós, falando com doçura. Não é assim. Tem que entrar aí também no nosso lado de compreensão em relação ao ser humano. Eu sou admirado, eu sou livre. A pessoa se sentir livre para ser o que ela é, para fazer as coisas, para participar. Então esse é um outro filtro interessante para a gente medir a nossa postura em relação às outras pessoas e como os outros também nos veem. Eu sou útil. O sentir-se útil, fundamental. Se preencher todos os itens anteriores e não preencher esse, talvez tudo se perca, porque é necessário, é importante, é bom se sentir útil, né? Poder participar, poder fazer alguma coisa. É a coisa concreta, né? É a coisa concreta. Então, juntando tudo isso, nós temos aqui 6 itens, 6 filtros maravilhosos para nos ajudar a avaliar nosso comportamento, avaliar como nós estamos sentindo também perante outras pessoas, perante os grupos em que a gente participa. Agora, pode ser que eu não me sinta muito bem aceito, né? Que não sou bem identificado, que não sou amado, admirado. Bom, eu vou ver até que ponto isso diz respeito à minha realidade. E, por outro lado, também aprender a entender o ser humano. Cada um tem a sua personalidade, seu comportamento, e nem todos vão nos tratar bem, né? Não porque a gente não mereça, mas simplesmente porque a pessoa está dentro dos limites dela. Ela está vivendo o que ela é capaz de viver. Aí cabe a mim, cabe a nós saber responder positivamente a isso, né? Não se deixar abater, abalar com isso. Não se desvalorizar por isso. A gente não deve perder o valor por isso, né? Lembra daquela... Se todo mundo aqui já viu aquela brincadeirinha, né? Que na verdade é uma dinâmicazinha, pega a nota lá de R$50, mostra para todo mundo quanto vale. R$50, aí maceta o dinheiro, joga no chão, pisa em cima. E agora? Sujo, na mão, abre. Quanto vale essa nota? R$50. Ela continua valendo R$50. Ela não vai perder o seu valor
porque foi machucada, porque foi pisada, porque está suja, ela continua valendo R$50, né? E a gente não vai jogar fora, né? Nós vamos usar ela, os seus R$50, mesmo sujo, amassado, faltando um pedaço, mas continua valendo R$50, né? E assim nós também, diante da vida, nem sempre seremos tratados da melhor maneira, mas compete a nós também saber responder a isso positivamente. E às vezes até um indicativo daquilo que a gente deve fazer no mundo. Tomando bastante água hoje, por favor. Então, algumas recomendações práticas, né? A prática para o desenvolvimento da nossa senso de valor pessoal. O Hamed, eu gosto muito das obras do Hamed, ele nos fala, né, que a gente, no desenvolvimento dessa nossa autoestima, dessa nossa capacidade pessoal, aprender a ouvir opiniões, pedir opiniões, mas não ficar interminavelmente recorrendo a conselhos, orientações, confirmações de outras pessoas. Senão a gente acaba não fazendo, acaba não tomando atitude, né? Porque sempre vão ter pessoas negativas, pessoas pessimistas que vão surgir no nosso caminho, e às vezes a gente dá muito valor a essas pessoas e acaba não fazendo o que poderia fazer em prol da própria alegria. Então, não desenvolver a dependência excessiva, né? Confiar mais em si mesmo. Lembrar sempre da nossa singularidade. Esse termo singularidade tem sido muito utilizado ultimamente, tem visto muito nas redes sociais, em muitos lugares. A questão da singularidade, parece que estão descobrindo agora que o ser humano é singular, que todo mundo é diferente, né? Às vezes a gente se parece muito com esse, com aquele, em alguns comportamentos, mas cada um é único. E nós, dentro da nossa visão reencarnacionista, sabemos exatamente por que disso. As vivências individuais, pessoais, particulares, ao longo de milhares de anos, em meio a muitas culturas, nós trazemos o resultado disso em nós, gente. A nossa maneira de pensar, nossas tendências de pensamento, né, tendências filosóficas, políticas, religiosas, elas são resultantes dessas experiências e experimentações que nós vivemos ao longo de milhares de anos nos mais diferentes meios. A doutrina espírita tem como propósito, um dos propósitos, destruir o materialismo. E nós sabemos que nós trazemos tendências materialistas e que alguns hoje padecem conflitos gigantescos, porque adentram meios religiosos, às vezes vêm no meio espírita, mas tem uma dificuldade imensa em apreender o conceito da reencarnação, da vida após a morte, da imortalidade. Por quê? Se deixaram influenciar demasiadamente por filosofias materialistas ao longo dos séculos. E todos nós, sem nenhuma exceção aqui, né, todos nós fomos influenciados por correntes materialistas, filosóficas e até religiosas, e científicas também. Então nós trazemos o resultado disso em nós hoje. O Espiritismo é um resgate da nossa espiritualidade. É um resgate. Para alguns é fácil, pelas experiências já vividas, para outros é mais difícil, né? Mas enfim, o Espiritismo, a nossa doutrina, está aí para nos ajudar a entender essa nossa condição, essa nossa singularidade. Nós temos uma individualidade diferente, né? Completamente diferente das outras pessoas. Cada pessoa, portanto, tem o seu caminho. Faço coisas porque gosto, não para agradar os outros. Bom, eu acho que antes de tudo a motivação pessoal é importante. Quanto maior a minha motivação, a minha razão, para minhas lutas pessoais, melhor. Mais força, mais determinação, mais autossuperação no meu trajeto. Então isso implica também em que a gente vai fazer coisas porque gosta. E coisas que a gente faz porque gosta que também acabam agradando a outras pessoas, né? Geram algum bem na vida de outras pessoas. Mas eu tenho a liberdade de fazer as coisas que gosto de fazer, né? Eu vou fazer isso, inclusive. Não tenho medo de ser abandonado ou abandonada. Encontrarei sempre novos relacionamentos. Sempre. Encontrará mesmo. Não tenha medo. Não seja esse o motivo, né, das suas inseguranças, porque sempre
reencontraremos alguém, e às vezes reencontraremos, né? Alguém que veio do passado, que pode trazer muita luz, muita coisa boa na vida da gente. Porque a vida também não são só encontros, também são muitos reencontros. Eu sou muito perceptivo em relação a isso. Eu sou muito analítico, é perceptivo mesmo, né? É uma característica minha de estar observando isso. É uma coisa assim, para muitos seria talvez até cansativo, mas para mim é uma coisa natural. É um senso de análise, de personalidade, de comportamento, de identificação de pessoas, de espíritos, começando em mim, depois os familiares, todos, né, passam pelo meu crivo mental, não tem jeito, pessoas que cruzam o meu caminho, é uma coisa assim impressionante, né? E muitas pessoas do meu passado reencarnatório, de outras vidas, já cruzaram o meu caminho, estão cruzando o meu caminho, e é muito gostoso, é muito bom reencontrar, né, as amizades, os amores do passado. Usarei sempre do bom senso, discernimento, né? Minha capacidade de avaliação, de entendimento do que é certo, do que é errado, e não me deixarei levar, né, facilmente por críticas e desaprovações. Né? Críticas e desaprovações, que podem vir, surgir naturalmente, mas aí deve aparecer, obviamente, a minha capacidade, né, psicológica, pessoal, conquistada, desenvolvida a muito custo em outras vidas, nessa vida, para fazer frente a isso e manter o meu valor, o meu senso de valor pessoal e a minha liberdade de ser e de agir, mesmo quando encontrar muitas críticas e desaprovações. Mas se a minha consciência aprova, eu tenho a liberdade de seguir o meu caminho. E para fechar, Jesus, o nosso mestre, nos recomendando, né? Ajuda-te que os céus te ajudarão. Te empenha, que os céus se empenharão também em te ajudar nas suas realizações, né? No mundo espiritual, quer que haja muitas realizações no plano físico. Né? Tendes fé, dizia Jesus, né? Tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé remove montanhas. Então esse nosso tema de hoje também, eu entendo que ele se assenta na fé. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar em Deus e acreditar também em mim. Então ele se assenta na fé. Quanto mais fé, maiores as nossas realizações. Porque a fé mobiliza os recursos divinos que nós trazemos em nós. Né? Eu lembro aqui para a gente fechar aquela passagemzinha que a mulher, irmã Luísa, foi lá, tocou a veste de Jesus e se curou. E ele pergunta, né, quem me tocou? Quem me tocou? Mestre, a multidão está te tocando, né? Não, mas saiu de mim uma virtude. Então percebem a fé que mesmo Jesus, inconsciente, vamos dizer assim, curou. Bastou a fé da criatura, então a força estava já nela. A força necessária para que ela pudesse se curar já estava nela. Então sempre estará em nós. Então estão em nós os recursos que precisamos é mobilizar através da nossa fé, da nossa vontade. Esse é o recado que eu deixo para todos vocês nessa manhã de domingo agradável, e que Deus abençoe a todos, a todas as nossas famílias. Muita paz a todos.